Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o livro de Salmos é um livro de canções, poemas e canções. E essas canções, a maior parte delas foi escrita pelo rei Davi. E uma delas, em especial, o Salmo de número 51, esse salmo foi escrito quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã. O que aconteceu? Davi, ele estava em casa, ele não foi à guerra, ele ficou em casa, e aí andando lá em cima do palácio, no andar de cima, ele viu uma mulher tomando banho, e a mulher era linda, e essa mulher se chamava Batseba. Só que ela era casada com o general de Davi, o general Urias. Davi a deseja, manda trazer e basicamente a violenta, tem relações sexuais com ela mesmo ela sendo casada. Quando ele descobre que ela está grávida, ele pede para que Urias volte da guerra, e ele pensou, bem, se ele voltar e ele dormir com ela, pronto, o filho é dele. Só que Urias era um soldado muito dedicado. Ele não quis ir para casa, ele disse para o rei, falou, majestade, eu não posso ir para minha cama enquanto os soldados estão na guerra. E não foi. Davi o embebedou e não adiantou. Aí Davi o manda de volta ao general Joabe com a carta dizendo, olha, coloque ele na frente da batalha e afaste e deixe ele morrer. Foi o que aconteceu. Quando isso acontece, o profeta Natã vai até o Davi e diz, majestade, eu tenho uma história trágica para contar para o senhor. Davi, pois não, pode contar, profeta. E Natã disse, olha, havia um determinado homem que tinha muitas ovelhas. Ele era muito rico. O seu vizinho só tinha uma ovelhinha que ele tratava como filha, que ele cuidava. Era tudo que ele tinha. Um belo dia chega um visitante na casa do rico e ele pega essa única ovelhinha desse homem pobre e mata. Majestade, Davi se enche de fúria e fala, quem fez isso deve morrer. O profeta Natã fala, esse homem é o Senhor, majestade. Foi o Senhor quem fez isso. E aí então, no Salmo 51, depois de ser confrontado pelo profeta Natã, Davi diz assim no verso de número 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo puro, lava-me e mais branco que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi era um homem que errava, ele era humano, mas ele se arrependia, ele chegava diante de Deus e ele se derramava. E aqui ele pede a Deus que o limpe, ele pede que Deus o lave, ele pede para que Deus ouça de novo, que Deus restaure os seus ossos quebrados. E mais, ele pede para Deus criar dentro dele um coração puro e um espírito estável. A outra tradução diz um espírito inabalável. É interessante ver que Davi, ele precisa da presença de Deus, ele precisa estar junto de Deus, e o pecado nos separa de Deus. Por esse motivo, Davi vai até Deus, pede para Deus não expulsá-lo da presença dele, para devolver a ele a alegria da salvação, e pede para que ele o sustente. Assim, ele vai poder ensinar os outros pecadores que, como ele, podem cair nesses mesmos caminhos. Por isso, lembre-se, errar é humano, perdoar é divino. Quando você errar, corra até Deus, peça perdão. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós pecamos, Deus fica torcendo para que nós nos arrependamos. E quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. Tenha um bom final de semana, que Deus te abençoe. Estarei de volta segunda-feira nesse mesmo horário. Fique em paz, que Deus te abençoe. Até lá.